Bom, infelizmente o processo está a ser caracterizado por graves violações à própria lei, o que faz-nos concluir desde já de que estas eleições não estão a ser nem livres, nem transparentes e muito menos credíveis. Portanto, há erros de les a les, de ponta a ponta. Nós tivemos problemas na altura do recenseamento eleitoral, onde os círculos onde a oposição tinha maior probabilidade, portanto, de recensear pessoas, foram enviados para lá técnicos com fraca qualidade técnica, portanto, de executar as máquinas ou de trabalhar com as máquinas. Foram enviadas máquinas de segunda mão obsoletas com o único intuito de reduzir a quantidade de pessoas ou o número de pessoas recenseadas e que, portanto, teriam direito a voto nessa altura. Depois tivemos também irregularidades na altura da campanha eleitoral. Sabemos todos nós de que, pelo menos os órgãos de informação públicos deram grande primazia ao partido no poder, que é o partido Frelimo. Por exemplo, a televisão de Moçambique, que é a televisão pública, deu uma jornalista, deu um cameraman e uma câmara e um carro durante todo o período da campanha para cobrir apenas a esposa de um dos candidatos. Ora, a presidente da República, nós tínhamos 4 candidatos. Se a TVM, que é uma televisão pública, queria alocar jornalistas a os candidatos presidenciais, deveria ter arranjado no mínimo 4 equipas, cada uma a cobrir um dos candidatos. Isso é que seria igualdade de oportunidades. Ora, ao dar apenas um, está a discriminar os outros 3. Nós reclamamos, mas até hoje, nem a Procuradoria-Geral da República, que tem a tarefa de velar pelo cumprimento da lei, nem a Comissão Nacional de Eleições, nem o STAE e muito menos os observadores levantaram essa questão. E isto preocupa-nos bastante, porque isto é criar vantagem para um dos candidatos e já escolher quem é que deve ser presidente da República. E como se isto não bastasse, no tempo onde se transmitiam os programas ou as atividades dos candidatos, nós víamos que o Partido Frelimo tinha metade do tempo disponibilizado para todos os candidatos. Ou seja, primeiro era o candidato da Frelimo, o senhor Daniel Tapo, a seguir era a sua própria esposa, depois era o antigo presidente da República, Joaquim Chissano, depois era o antigo presidente da República, o senhor Armando Guebuza, depois eram os 10 membros da comissão política e depois é que entravam os governadores provinciais. Ora, em inglês diz, it's an even playing field, ou seja, o campo de jogo estava inclinado para um lado. Só estamos a falar do ponto de vista de cobertura da imprensa oficial. Mas também podemos descer a um outro nível, que é o nível, por exemplo, das coberturas regionais. Todos os candidatos da Frelimo nas províncias, por exemplo, a governador ou os chefes das brigadas centrais, tinham uma maior cobertura dos órgãos públicos do que os outros candidatos. Quer dizer, no lugar de apresentar o candidato da Frelimo, da Renamo e os outros, havia sempre uma primazia para aqueles que faziam parte do partido no poder. Okay. Em segundo lugar, no próprio dia da votação, como testemunham, hoje felizmente temos as redes sociais, estão lá centenas de vídeos. E o grande problema que nós queremos colocar aqui é que está mais que provado, o mesmo aconteceu nas eleições de 2023, de que há um circuito paralelo de boletins de voto. Nós aqui na cidade de Quelimane temos em nosso poder 117 votos originais que os nossos homens descobriram no STAE, nos armazéns do STAE. A pergunta é, como é que há boletins oficiais fora do circuito normal? Nós exigimos que haja primeiro, a Procuradoria-Geral da República que instaure um inquérito. Segundo, que seja criada uma comissão independente de inquérito para averiguar, desde a produção até a distribuição, as falhas que existem nesse processo.
e se não foi de forma dolosa, de forma voluntária, o desvio desses boletins. Nós também encontramos vários cidadãos, todos pertencentes ao Partido Frelimo, com boletins extra. Portanto, eles têm um circuito extra para a produção e distribuição dos boletins de voto. Se nós acrescentarmos a isso a questão da ranhura, que é ilegal, a lei diz que há um certo tipo de ranhura que deveria estar nas mesas de voto, nas cabines de voto. Mas o que nós encontramos não é aquilo que está preconizado na lei. Okay. Portanto, e mesmo agora, houve uma estratégia que a Frelimo usou em todas as mesas para influenciar o resultado das eleições, que é uma forma de fraude. As eleições, ou seja, as cabines de votação encerraram ontem às 18 horas. Mas algumas atas só foram assinadas hoje. 48 horas depois, havia atas que ainda não estavam assinadas, porque eles estavam à procura de uma janela para poderem introduzir esses votos. Não faz sentido que uma Assembleia que fechou antes de ontem, às 18 horas, tenha chegado 48 horas depois sem a produção das atas. Okay. E nós temos isso a repetir-se em vários sítios. No posto campo, em Mopeia, por exemplo, não entregaram as atas aos delegados de candidatura, alegando que estavam com pressa. Okay. Portanto, o que é um crime eleitoral. Okay. Aliado a essas questões todas... Mas também queria lhe mostrar a questão, por exemplo, do Gilé, onde 19 mesas não puderam votar. O povo foi proibido de exercer o seu direito à votação. Na Magaja da Costa, mais de 10 mesas. Eles só reconhecem 4. Mas, para além disso, aqui na cidade de Climane, na escola secundária Filipe News, mais de 500 pessoas não puderam exercer o seu direito de voto, apesar de terem exibido os cartões de votação. O que aconteceu? Ninguém nos explica. Por que é que os nomes daqueles senhores não estavam lá? Não estavam inscritos no caderno? E como é que eles tiveram os cartões de recenseamento se os nomes não estavam lá? Qual é o problema? Há um circuito paralelo de impressão de cartões fora do registro? Ou alguém foi adulterar as listas para apagar algumas pessoas? Essa é a pergunta que fica. E alguém tem que responder. Porque isso viola o direito fundamental, direito constitucional de eleger e de ser eleito de milhares de concidadãos. Ora, a CNE deliberou que deve haver uma repetição no Gilé e na Magaja da Costa. Nós concordamos com a repetição. Mas a minha pergunta é, por que é uma repetição? Porque há cerca de 5 mil pessoas que não votaram, quando há mais de 10 mil pessoas que não puderam votar também, porque os seus nomes não estavam lá. O que vai ser feito dessas pessoas? Por que os moçambicanos têm mais direitos que os outros? Por que é cidadãos da primeira e da segunda? Por que a CNE está preocupada com a questão geográfica, física de mesas e não com os números? Na sua opinião, essa repetição não faz sentido? Não, faz sentido. Mas não deveriam só ser 19 mesas. No Gilé, por exemplo, há mais de 25 mesas que abriram depois das 14 horas. Há mais de 10 mesas que abriram depois das 16 horas. Abriram às 16 e fecharam às 20. Deixando centenas, se não milhares, de moçambicanos que queriam exercer o seu direito e foram impossibilitados. Uma mesa que abriu por 2 horas, por 3 horas, quantas pessoas votaram lá? Portanto, aí também proibiu-se. Essa foi mais uma estratégia que a Frelimo usou para diminuir o número. Mas isso só acontece nas zonas onde a Frelimo sabe que há uma grande influência da Renamo e da oposição. Eles sabem que Gilé, as pessoas maioritariamente votam para a Renamo. Sabem que na Magaja de Costa, as pessoas normalmente votam na Renamo. Sabem que em Mopeia. Aliás, houve outro problema gravíssimo, que foi a credenciação. Houve grandes lacunas e grandes problemas na credenciação apenas dos delegados da oposição. Não vi uma única queixa da Frelimo. Não houve um único da Frelimo que não foi credenciado. Mas os da oposição são aos milhares. Aliás, como vocês sabem, também houve observadores que tiveram que ficar quase que 1 mês ou 2 meses
à espera dos seus vistos. Os observadores do IRI, International Republican Institute, deveriam ter estado cá há um mês atrás, mas só puderam chegar 10 ou 5 dias antes das eleições. Alguns vieram dos seus países, tiveram que ficar uma semana ou 10 dias na África do Sul à espera dos vistos. Outros, por exemplo, no nosso consulado do Porto, teve que ficar 3 semanas à espera de um simples visto. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos da América, onde houve um observador que deram-lhe um visto de curto prazo. Teve que vir para Moçambique, fazer o seu trabalho durante 10 dias, voltar para os Estados Unidos para ter um outro visto, para depois vir cá trabalhar. Isso primeiro encarece o processo de observação eleitoral. Mas tudo isso são manobras que a Frelimo usa o governo, usa as embaixadas, usa os centros de credenciação, usa os notários, enfim, usa todos os meios que o Estado tem à sua disponibilidade para poder influenciar e alterar a vontade soberana do povo. Como sabe, o artigo 2 da Constituição da República de Moçambique diz claramente no seu ponto 1, a soberania reside no povo. Mas em Moçambique, a soberania não reside no povo. A soberania reside no STAE. A soberania reside na Comissão Distrital de Eleições, na Comissão Provincial de Eleições e na Comissão Nacional de Eleições. A soberania em Moçambique reside no Conselho Constitucional. A soberania, em suma, em Moçambique, não reside no povo. A soberania reside na Frelimo. E isso é grave. Eu prefiro que voltemos ao monopartidarismo, onde as regras são claras. E não nos enganem, nem enganemos ao mundo de que em Moçambique há democracia. Isto não são eleições. Isto não é democracia. Vamos arranjar um outro nome. Acho que nós temos cientistas políticos e politólogos que podem arranjar um outro nome para este sistema que é aqui em Moçambique. É verdade que temos eleições de 5 em 5 anos, periodicamente. Mas essas eleições são só para o inglês ver. Não é para medir o pulsar da vontade do povo que deveria ser soberano. Manuel de Araújo, candidato tanto a governador da província de Zambésia pela Renamo, mas entretanto o que se nota é há uma disparidade dos resultados que estão a ser anunciados, sobretudo para a Assembleia Provincial e a Assembleia da República. Algum comentário em relação a estes resultados que estão sendo anunciados? Bom, como sabe, nós só recebemos as últimas atas agora. O meu centro de processamento, aqui onde nós estamos, é o meu centro de processamento do PVT. Portanto, a nossa contagem paralela está a decorrer nesta sala. Nós temos mais 3 salas, onde temos dezenas de jovens que estão a trabalhar. Nós estamos a ver se o mais rápido possível conseguimos, portanto, fechar aquilo que nós chamamos da centralização. Mesmo agora que estamos a falar, temos os nossos carros, os nossos jovens em todos os distritos da província da Zambésia a recolher as atas. Outros já estão a caminho da cidade de Quelimane. Alguns estão a trabalhar nos próprios distritos para a centralização distrital. Portanto, neste momento, eu prefiro termos os nossos resultados. A partir desses resultados, eu estou disponível 24 horas para poder responder a qualquer pergunta. Agora acho que é muito cedo para nós começarmos a tirar conclusões.